Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 2. João, capítulo 2, a partir do versículo 1 eu vou ler. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós lemos até o versículo 11. Então, a gente fazer a vida espiritual parece uma coisa muito simples, mas não é só sabendo de algumas coisas que a gente consegue ter vida espiritual. Então, se a gente expressar de outra forma, a Bíblia, embora seja simplesmente a palavra de Deus, não só sabendo algumas partes que a gente vai conseguir ter vida espiritual, mas tem várias partes da Bíblia, se a gente pensar nela e se a gente juntar tudo, e assim a gente pode ter uma vida espiritual boa e agradável. Um dia veio um telefonema para mim lá da prisão de Swan, era o diretor da prisão. E quando eu estava fazendo a transmissão de rádio, ele falou para mim: pastor, eu escutei a sua transmissão de rádio, né? E tem um prisioneiro que veio uma carta para esse prisioneiro, e quando eu vi a carta dele, mandou para a igreja Boa Notícia, né? E eu gostaria que o senhor se encontrasse com ele uma vez, pastor. E eu me encontrei com esse diretor da prisão de Swan. Ele pediu para eu ir lá na prisão toda segunda-feira, a partir da 1 hora da tarde, eu pregasse para os prisioneiros. E por vários dias eu fui e preguei a palavra lá na prisão de Swan. No começo eu fui para a prisão de Swan e só preguei a palavra. Mas, me encontrando com 1, 2, 3 pessoas, conversando com elas, as pessoas que estão na prisão, elas são um pouco diferentes do normal. Eu não sei como é que elas chegam a tal ponto de pensamento. Mas eles cometeram pecado e entraram na prisão. Então eu fui preso. Como é que eu fui preso? Por exemplo, eu fui preso porque eu deixei a minha digital. Eu errei. Então, mas da próxima vez, se eu usar luva e não deixar minha digital, eles não vão me pegar. Então, as pessoas que estão na prisão, elas pensam: se eu quero roubar usando luva, então eles não vão conseguir me pegar. Eles ficam cheios desse tipo de pensamento. Então, eles saem da prisão e voltam para a prisão e saem, voltam. Sempre tem esse ciclo de vida, mas ele sempre tem o coração que ele não vai voltar da próxima vez. Tem um jovem que eu conheço, ele só está focalizado num lado do seu pensamento.
Há um tempo atrás eu me encontrei com ele e falei bem sério com ele. Você comprou mais você jogou de novo na loteria, né? Eu sei que ele já comprou um monte desses bilhetes. Eu falei, não compra mais esses bilhetes lotéricos. Não, essa vez eu comprei só mais essa vez. Então, uma vez, ele ganha 50 centavos, e ele fala que a próxima vez, ele ganha um bilhete com 50 centavos. Então, pensando nisso, ele comprou um monte de bilhete lotérico. Aí, eu repreendi ele e falei bem sério. Esse jovem, ele compra esse bilhete lotérico esperando ganhar na sorte grande, porque ele tá virado nesse tipo de pensamento. Ele não consegue pensar do outro lado, gasta o dinheiro ali de novo e de novo. Não, essa vez eu vou ganhar, essa vez eu vou ganhar. Porque ele tem expectativa nesse coração, ele tá perdendo muito dinheiro. É muito triste isso. Então, a pessoa que eu me encontrei na prisão, depois ela recebeu a salvação e ela testemunhou o quê? Se eu sair da prisão, realmente eu queria tentar mais uma vez, eu queria aparecer no jornal e depois queria morrer. Então, tem muitas pessoas que só pensam num lado. Então, esse mundo de hoje em dia, o Sócrates era um filósofo muito famoso, e a sabedoria que ele tinha, se a gente comparar com a sabedoria de hoje em dia, é uma sabedoria de uma criança de terceira série do ensino fundamental, porque existe muita teoria, porque existe um amplo mundo do pensamento do mundo. Então, não tem como as pessoas saberem de todas as coisas. Então, a sabedoria, se a gente se fixar só num lado, a pessoa não consegue enxergar outra coisa senão esse lado que ela está focalizando. Então, a Bíblia é preciosa porque quando a gente lê a Bíblia, o nosso lado do coração que está fixo, ele resolve esse coração. Então, ele vai resolvendo o nosso coração. Hoje nós lemos sobre João capítulo 2, sobre aquela surpreendente palavra que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Então tem Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 livros da Bíblia. Então, dentre as primeiras palavras que aparecem nesses livros, no livro de Mateus, no começo do livro de Mateus, José, depois que ele noivou da Maria, ele descobriu que a Maria estava grávida. E tinha um grande conflito, preocupação, medo no coração de José. E um dia ele decidiu. Realmente, o que eu não devo acreditar nesse mundo é no coração da mulher. Eu pensei que a Maria não ia fazer isso comigo. Mas como a Maria pode fazer isso comigo? E ainda com essa cara de pau fica falando que ela é limpa. Ai, que triste, eu não quero nem olhar pra cara dela. Ai, eu dei todo o meu coração pra Maria. Ai, que injustiça, que raiva. E José, ele decidiu o coração de cortar a relação com a Maria. Agora, a Maria já não tá mais no meu coração. Eu vou apagar ela do meu coração. Eu tenho que esquecer todas as minhas lembranças com a Maria. Eu não posso mais pensar na Maria. Eu não posso mais falar com a Maria, eu não posso mais me lembrar dela. E quando ele estava nessa fase, Deus mandou o anjo e falou com ele: não temas tomar Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. José, ele decidiu o coração de cortar relações com a Maria. Mas quando escutou a palavra do anjo de Deus que foi gerado do Espírito Santo, então ele jogou fora o coração dele fora e aceitou a Maria.
Então, no começo do livro de Mateus, a parte mais importante é que José tinha o pensamento dele, tinha a decisão dele, mas ele jogou isso fora e foi para diante de Jesus Cristo. Por isso que, pela graça de Deus, ele nasceu Jesus Cristo e pôde realizar tamanha obra. A Bíblia toda começa dessa forma. No livro de Marcos, tinha o Jairo. E a filha do Jairo morreu. Com certeza ela morreu. E o defunto já estava frio. E Jesus falou, não, ela não morreu, mas dorme. Quando ele viu, estava morta. Mas Jesus falou que estava dormindo. Então, o que ele sentiu, o que viu, o que experimentou, não, ela está morta. Não tem mais batimento cardíaco, não está mais respirando, ela já está gelada. O quê? Dormindo? Dormindo. Então, quando a gente vê o começo da Bíblia, ela nos ensina essa parte. O ser humano, eu vi isso, exatamente isso está correto, com certeza é assim, isso é verdade. O que nós experimentamos? Jesus Cristo destrói tudo isso e quando ele nos mostra uma outra teoria, ou eu vou seguir o meu pensamento ou eu vou seguir a palavra de Jesus. Todas as coisas são decididas aí. Essa vez eu fui para a Rússia e eu preguei um pouco por 4 dias sobre a mulher samaritana de manhã e à noite. Quando eu vejo a mulher samaritana, tem uma coisa muito emocionante nela. Jesus Cristo falou para essa mulher samaritana: quem beber dessa água não tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu pensei, que água é essa? Não existe, mas porque a palavra de Jesus, a mulher samaritana recebeu salvação, né? Ela aceitou essa palavra. Mas se Jesus tivesse falado essa palavra para mim, ai, Jesus, eu acho que isso não faz sentido. Como existe uma água que não vai mais acabar? Se eu beber água, eu vou pro banheiro, faço xixi e daí depois eu vou ficar com sede de novo, não é? Eu acho que eu ia pensar dessa forma. Mas a mulher samaritana, quando escuta essa palavra, toda a experiência, o pensamento, o conceito dela, ela jogou tudo isso fora. Com certeza não combinava com o coração dela, mas ela aceitou a palavra de Jesus e ela falou o quê? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher samaritana, o enfermo havia 38 anos, levanta-te, toma teu leito e anda. Quando escuta essa palavra em Lucas, quando Jesus falou para Pedro, quando se encontrou no mar da Galileia com ele, lançai as vossas redes ao mar e... Então Pedro falou o quê? Senhor, tentei pescar a noite inteira, mas não consegui pegar nada. Então não combinava com o conceito de Pedro, mas ele jogou a rede pro fundo. Ele jogou conforme a palavra de Deus e foi ali que ele experimentou o trabalho de Deus. Quando a gente vê na Bíblia, vivendo a nossa vida inteira, experimentando todas as coisas que experimentamos até agora, dentro do limite, dentro da cerca do pensamento de Satanás, se eu seguir esse pensamento, eu vou pro inferno. Se eu seguir esse pensamento, não vai ser bom, vai ser maldade. Porque somente vai poder acontecer dessa forma. A natureza do nosso pensamento, eu tenho que saber exatamente que eu não posso acreditar na natureza do meu pensamento. Quando eu abro a Bíblia para os irmãos e converso com eles, quando combina com o coração deles, eles aceitam a palavra da Bíblia. Ah, é verdade, pastor. Mas, mesmo sendo a palavra de Deus, mesmo seja a palavra do servo, se não combina com o pensamento deles, quando eles não entendem, eles acham muito difícil jogar fora o pensamento do coração deles. Por isso, dentro da nossa Bíblia, tem os irmãos, dentro da nossa igreja tem os irmãos, tem os... Quando a gente vê os ministros,
eles têm uma parte que eles estão adiante dos irmãos. Então, os ministros, quando a gente conversa profundamente com eles, eu tô com o pensamento errado, eles aceitam e concordam com isso, mas jogar fora o seu próprio coração, quase não existe pessoas assim. Tem pessoas que depois de 10, 20 anos, pelo menos aí joga fora o seu pensamento, joga fora o seu coração. Às vezes tem esse tipo de pessoa. Por isso, pessoal, quando a gente lê a Bíblia, como é que Satanás faz para nos enganar? O ser humano não tem maldade, não tem bondade, só tem maldade, é mentiroso, é mais enganoso do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Então, esse tipo de pregação não existe em outra igreja. As outras igrejas falam, você tem que viver de uma forma bondosa, tem que fazer boas obras, tem que amar o próximo, tem que se sacrificar. Mas a Bíblia que nós vemos, a natureza do ser humano, porque ela em si não tem nenhuma bondade, porque ela só é suja e má. O ser humano não tem como fazer bondade, não pode confiar em si mesmo. Então, quando eu acredito na palavra de Deus no meu coração, então assim eu vou me tornar numa pessoa de Deus. A Bíblia nos fala isso. Mas em João capítulo 2, aqui está falando o quê? Jesus Cristo foi para as bodas de Caná da Galileia e faltou vinho. Mas a Maria, mãe de Jesus, quando falou para Jesus que não tinha mais vinho, Jesus falou o que para Maria? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente vê, tá faltando vinho, mas como assim? Não é chegada a minha hora? Parece que estão falando de coisas diferentes. Então Jesus está falando que não é chegada a minha hora. E a Maria entendeu essa palavra. Ela entendeu que não era hora para Jesus trabalhar e ela sabia exatamente e fez com que as pessoas também seguissem essa palavra que não era hora dele trabalhar. Maria foi e falou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria falou assim para os serventes: ah, é? Ah, sim, você só faz o que ele disser. Sim, entendi, vou fazer. E Jesus falou para encher as talhas de pedra com água. E agora vai e leva uma mestressala. Então, quando os serventes viram, não, isso não faz sentido. É assim que a história está fluindo. Então, hoje de manhã, vocês que vieram para diante de Deus, vocês que receberam perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, eu quero perguntar uma vez para vocês. Se, por acaso, quando o pastor Park está pregando para vocês, se combinar com o seu coração, se tiver certo, se você aceitar aquilo que você entende, então você vai fazer isso, porque concorda com o seu coração. Mas quando você abre a Bíblia, quando você fala sobre a Bíblia, e quando essa Bíblia estiver diferente do seu pensamento, você vai poder seguir essa palavra? Você vai poder obedecer essa palavra? Você vai poder jogar fora o seu pensamento e seguir a palavra de Deus? É isso que eu tô falando. Por quê? Satanás é muito sagaz, muito inteligente. Se uma pessoa que tem QI 150, se tiver com uma pessoa de QI 90, então essa pessoa de QI 150 pode enganar facilmente a de QI 90. Então, vocês acham que Satanás só tem QI 150? Ele tem QI mais de 1.500, mais de 15 mil, mais de 5 mil QI dele. Então, esse Satanás tão inteligente, ele vai fazer com que você se ache inteligente, que você seja sábio, que ele vai fingir com que você seja inteligente. Então, assim, Satanás, para brincar com você, não tem nenhuma dificuldade para ele. Não é dificuldade nenhuma para ele. Uma vez eu fui enganado pelo voice phishing. Eu quase fui enganado. Eu já falei várias vezes para vocês, contei essa história.
Num sábado, às 3 horas da tarde, eu recebi um telefonema. O senhor é o senhor Oxo Park? Sim. Ai, no shopping Loté foi gasto 1.500 do seu nome. Ai, não foi a sua esposa? Não, minha esposa tá do meu lado. Ah, então você quer que eu denuncie na polícia? Sim, pode fazer isso, por favor. Aí a polícia me ligou na hora. Nossa, eu não sabia que a polícia do nosso país era tão rápido assim. Eu só pensei, vão tirar 1.500 da minha conta. Por acaso, o senhor emprestou a sua identidade para alguém? Sim. Ah, então, alguém com a sua identidade fez um cartão de crédito no seu nome. Então, qual é o banco mais próximo ao senhor? É o Banco Kumin. Então você traz o seu cartão do banco, o seu carimbo e vem pro banco. Aí eu fui. Eu tava colocando meu sapato, aí no meu coração. Ai, mas eu já tenho bastante idade, eu já tô caducando um pouco. Então eu tava um pouco inseguro quanto à minha pessoa. Aí eu liguei pro pastor Kim So-hoon naquele tempo. Na nossa igreja, por acaso, tem algum funcionário, algum irmão que tá no banco com mim? Aí eu falei, pode ligar, falar pra ele me ligar? Aí eu falei, olha, irmão, eu tenho esse problema, você pode vir pro banco daqui do terminal Nambu? Aí eu tava indo, mas indo eu fiquei inseguro de novo. Eu já tenho bastante idade, eu já tô caducando. Então, pastor Kim So-hoon, você ia ser bom se você viesse pro terminal Nambu. E naquele momento o pastor Kim So-hoon ele percebeu, ele mordeu a isca de uma pessoa que tá enganando ele. E deu a volta o carro e tava indo e aí tinha uma delegacia eu indo. E daí eu entrei nessa delegacia, a delegacia é pra isso. E eu perguntei. Aí o policial me perguntou, vovô, por que o senhor veio? Eu vim pra te perguntar uma coisa. Pode perguntar qualquer coisa. Eu tenho esse problema, então será que eu tenho que ir? Não, você não pode ir, isso daí é uma fraude. Não pode ir. E aí aquela pessoa me ligou, o senhor já tá chegando no banco? Não, eu quase tô lá. Aí eu perguntei pro policial, eu recebi esse telefonema, o senhor quer atender? Aí o policial, quem é você? Alô, alô, quem é você? Aí aquela pessoa perguntou, quem é você? Eu sou policial. Aí desligou o telefone na cara do policial. Então quase que eu caí na armadilha. Porque eu tenho muita idade, eu tô caducando, eu não consigo pensar. Se eu não conseguisse perceber isso, que eu tô idoso já. Então, desculpa eu falar isso, mas eu já tô meio idoso, eu já não tenho muita. Eu tô caducando um pouco. Na verdade, eu sou o resto do mundo, né? Então, esse tipo de pensamento. O pensamento de eu não confiar em mim mesmo, o pensamento de confiar em mim mesmo é muito grande. Então, quando eu falo sobre o voice phishing, então até pessoa inteligente. Quem cai dentro dessa fraude não tem como não cair, até os inteligentes. Porque não sabe como é que eles trapaceiam. Eu tava indo de Gana pra Togo, eu tava indo com o pastor Jô. E eu tava passando pela fronteira e eu pensei, vamos trocar o dinheiro. Aí eu falei, vou dar tanto de dinheiro. E eles falaram que iam me dar 100 notas. Aí eu recebi as 100 notas, aí eu tava contando. Aí só tinha 92, faltava 8 notas. Aí esse homem colocou 8 notas e devolveu pra mim. Então, se ele colocou as notas que estavam faltando, era só levar embora. Não, mas ele estava contando de novo. Então, não é fácil contar 100 notas. Então, agora estava faltando 6 notas. Meu filho estava sentado no banco de trás. E quando ele viu, ele colocava o dinheiro em cima do teto do carro. E meu filho, ele viu tirando em cima do teto. E aí, ele tirava umas notas
E aí ele colocava 4 notas. Então por isso faltava sempre. Então se fosse eu, com certeza teria sido enganado. O pastor Jogyeon, ele viu que faltavam as notas, ele colocava. Então era só levar assim. Então nessa parte, quem não sabe dessa parte, então vai ser enganado. Então Satanás, nessa parte, entenderam? Repitam comigo, Satanás, nessa parte. É só até aqui vocês podem repetir, não precisa mais de nada, né? Então, vocês não podem confiar de jeito nenhum em vocês. De jeito nenhum. Então, eu tô certo, eu sou bonzinho, eu sou correto. As pessoas que têm esse tipo de coração, quase todos caem nessa cilada. Às vezes tem pessoas que ficam contra a nossa igreja. Seguram a mão com as igrejas do mundo. E eles fazem o quê? Eles escrevem uma novela, inventam um monte de história. Realmente, eles criam histórias. E com essas coisas, eles ficam contra a gente. E quando as pessoas escutam, nossa, como o pastor Park será? Ele jamais poderia fazer isso. Eles ficam chocados com o que escutam. Mas as pessoas ali, as pessoas que confiam em si mesmas, é verdade, eles acabam acreditando. Mas as pessoas que não confiam em si mesmas, será que pode acontecer isso? Outras pessoas, não, eu tenho que confirmar. E se confirmar, pastor, eu escutei isso e aquilo. Como é que o senhor pensa sobre isso? Então, se falar na minha frente, então uma coisa tão boa. Mas por quê? Por causa da educação, fica guardando no coração, aí fica em tentação e fica escondendo as trevas, e aí fica difícil de aceitar a palavra. Por isso, as pessoas... Como flui o coração das pessoas? Elas acham que estão certas, corretas, inteligentes, que elas são boazinhas. As pessoas que pensam assim... Desculpa falar isso, mas nesse mundo não existe ninguém bom, não existe ninguém correto, tudo é mentiroso. Qualquer pessoa que seja. Não existe ninguém que somente faça o mal. Por mais que seja muito mal, não existe ninguém que faça só maldade. Por mais que seja bom, não existe ninguém que faça só o bem. Então até as pessoas que fazem boazinhas, elas também cometem 1 ou 2 vezes pecado, elas também fazem uma vez. Então a pessoa que faz mal também, ela pode fazer 1 ou 2 bondades. Então o nosso coração nesse momento, a pessoa que faz 1 ou 2 bondades, ela só lembra dessa bondade e esquece da sua maldade. Mas a pessoa que é má, ela esquece da sua maldade, mas se ela é má e ela descobrir que ela é má, então, no meu caso, antes de eu receber salvação, todos os dias, quando eu ficava preocupado e pensando sobre a minha pessoa, até agora, do jeito que eu vivi, nada é bom, tudo é mal. Eu descobri isso exatamente. Então eu não posso acreditar no meu pensamento, senão eu vou fracassar. Se eu acreditar e seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Deus, Ele conduz o nosso coração até aí. Por isso, Ele permite o pecado, que a gente faça transgressão, que a gente descumpra as leis. E para que com os olhos de Deus, se eu puder enxergar, dentro de mim não existe nenhuma bondade, somente existe o mal. Se eu descobrir essa verdade, se eu seguir o meu pensamento, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de ser enganado por Satanás. Satanás colocou esse pensamento em mim. Eu vou acabar descobrindo isso. Então, você vem para a igreja e entre as pessoas que receberam perdão dos pecados, tem pessoas corretas.
Em João capítulo 8 tem a mulher surpreendida em adultério, mas também tinha as pessoas que queriam apedrejar essa mulher. As pessoas que queriam apedrejar a mulher viram o defeito dessa mulher, mas não tinham olhos para enxergar o seu próprio defeito. Jesus falou: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Através dessa palavra, pela primeira vez, as pessoas, quando elas olharam para o seu defeito, aquelas pedras que queriam atingir a mulher, eles viram que era uma vergonha e eles todos foram embora. Jesus fez com que eles descobrissem isso. Se Jesus Cristo não fizesse com que eles descobrissem isso, eles pensariam que eles eram bons, inteligentes e julgariam todas as outras pessoas. Ficariam contra as outras pessoas. Na nossa igreja, dentre as pessoas que pregam o evangelho, tem pessoas que ficam contra o evangelho. Qual é o primeiro caso? Primeiro sai do seminário e prega o evangelho para outras pessoas, as pessoas recebem salvação. Então eu estou fazendo bem. Então, tem dia que acontece isso. Então eu estou pregando melhor que outras pessoas, eu prego bem o evangelho, Deus está trabalhando através de mim. Então entra esse coração na pessoa. Desde então, o coração dessa pessoa fica alto. Não, mesmo que eu não leia a Bíblia, eu vou poder pregar bem o evangelho. Mesmo que eu não ore, eu vou pregar bem o evangelho. Esse tipo de coração, preenchendo o coração da pessoa, não surge o coração de depender de Deus, mas começa a ter o coração forte de querer se estabelecer. Mas quando chega em certo ponto, através dessa pessoa já não surge mais nenhum trabalho de Deus, porque Deus não está mais com essa pessoa. Eu fui para a Rússia essa vez e um irmão falou para mim. Um ministro veio para mim e testemunhou com o coração todo sério. Ele falou assim para mim, que tem um missionário, o pastor Kim Bong-chol, ele foi para a Rússia, ele estava em Tedog, e ele falou do pastor Kim. O irmão Kim Bong-chol, ele não fala nada em russo. Mas ele faz comunhão com as pessoas. E é uma coisa sem sentido, mas as pessoas recebem salvação, seguem a ele. E em alguns meses, 18 pessoas foram transformadas e vieram para a igreja. Pastor, eu falo bem russo, eu faço o trabalho do evangelho, tudo que der eu faço. Mas, quando eu faço comunhão, por que as pessoas partem? Fazendo comunhão, por que eu não seguro as pessoas e as pessoas vão embora? Por que acontece isso, pastor? É uma palavra tão simples. Um dia eu pregando. Então, tem vezes que não dá certo, que as pessoas não aceitam. Porque eu não estou dependendo de Deus, eu tenho o coração de depender da minha pessoa. Então, quando Deus vê, todos nós somos pessoas sujas e más. Mas quando nós vemos a nossa pessoa, mas mesmo que eu seja mal, eu tenho uma parte bondosa, eu tenho uma parte verdadeira, eu prego a palavra, e tem pessoas que recebem salvação, eu obedeci bem a Deus, eu fiz bem. Quando Satanás coloca esses pensamentos, eu tenho medo, porque eu fico com medo. Nossa, Satanás, sai em nome de Jesus, porque eu sou uma pessoa má que somente posso cometer pecado. Deus é quem está trabalhando. Por que você quer me estabelecer? Satanás fala, você fez bem, surgiu pessoas que receberam salvação através de você, as pessoas estão sendo transformadas através de você. Se eu começar a aceitar esse tipo de pensamento, meu coração começa a ficar alto, eu já não dependo mais de Deus. E não é mais Deus quem vai trabalhar, sou eu quem vou começar a trabalhar, então não vai dar certo. Hoje nós lemos João capítulo 2. Jesus falou para os serventes, enchei as talhas de pedra com água. Agora levai ao mestre-sala. Jesus Cristo falou. Mesmo que eu seja servente, eu tenho que levar para o mestre-sala, mas isso é água. E se eu apanhar porque eu levei água? Se eu tiver dificuldade, ele somente poderia ter essa dificuldade, porque com certeza é água.
Mas esses serventes tinham dois motivos por ser conduzido assim. Primeiro, porque eles são serventes. Eles não têm poder de decidir nada, eles têm que fazer conforme o dono. Segundo, a Maria já fez comunhão com os serventes. Jesus quer trabalhar, mas ainda não chegou a hora. Então não escuta. Ele tem medo que vocês não escutem a palavra dele. Então tudo que ele disser, vocês têm que fazer. Então essa palavra entrou no coração dos serventes. Então no coração dos serventes, se aceitar a palavra, se entender a palavra, qualquer um pode fazer bem. Mas se não compreender, parece que eu tô errado. Mas eu tenho que obedecer essa palavra, tenho que obedecer essa palavra. É isso. Quando a esposa obedece seu marido, então, se combina com o coração da esposa, que esposa não vai poder obedecer? Mas quando não entende, também ela obedece. Então, eu também quero. Quando eu entendo, eu quero aceitar. Mas quando tá errado, não, e marido, querido, eu não entendo. Você pode não entender, querida. É porque eu não tô te entendendo, querido, mas me explica. Você pode não entender, querida, mas só me obedece, só me segue. Ah, sim, tá bom. Então isso não vai ter problema. Mas eu não tô entendendo como é que eu vou te seguir. Se você fizer coisa errada, eu vou ter que te seguir? Não, eu não posso fazer isso, eu não consigo entender. Então, aí não consegue ser submissa. Então, a Bíblia em si, ela nos fala o quê? O nosso pensamento em si. O primeiro homem, Adão, foi enganado por Satanás e porque ele coloca o pensamento em nós, então o nosso pensamento já está torto. Então a gente não pode acreditar no nosso pensamento, porque nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, dentro da palavra de Deus, se nós somente pudermos seguir essa palavra de Deus. A mulher samaritana, ela somente seguiu exatamente a palavra de Jesus como ela é. Então, naquele lugar, aquela mulher foi mudada. Ela foi para o bairro onde ela nunca tinha pregado. E a mulher samaritana, ela pregou tão bem que tantas pessoas receberam salvação. E elas ficaram 2 dias lá naquela cidade de Samaria para ficar com Jesus. Os judeus nunca se relacionam com os samaritanos. Então Deus está desejando esse tipo de mundo do coração em nós. Pedro não foi assim desde o começo. Abraão também não foi assim desde o começo. E assim, dentro da vida de Abraão, Deus fez com que, quando foi para o Egito, ele perdeu a sua esposa. E ele falou que Deus não permitiu que ela concebesse. E aí ele dormiu com a serva e nasceu Ismael. Então, passando por essas coisas. Por que eu sou assim? Por que eu sou tão insensato? Por que eu sou enganado? Ele descobriu a sua pessoa má, insensata, descobrindo essa sua pessoa. E pouco a pouco, a confiança em si mesmo foi sendo destruída. Mas, quando vocês fazem comunhão assim, não tem problema. Mas quando vocês estão sozinhos, se eu tô certo, porque eu tô cheio desse pensamento que eu tô correto, eu jamais, quando eu vejo que eu penso que tá errado, eu não quero seguir de jeito nenhum. Mas quando eu vejo que tá certo, eu quero seguir de qualquer jeito. A gente tem esse tipo de coração. Por isso, a igreja que recebeu o perdão, a salvação, quando passa o tempo, dentre os irmãos que receberam a salvação, os irmãos têm que negar o seu pensamento. Eu fui crucificado com Cristo na cruz, agora já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo. Então não posso seguir meu pensamento, eu tenho que seguir a vontade de Jesus, por mais que pareça correto, mas se eu seguir meu pensamento, eu vou estar errado. Então, a pessoa que está com esse coração, diante de qualquer problema, mesmo que surja seu pensamento, deixa seu pensamento de lado. Deus, meu pensamento é assim, mas Deus, qual é o seu coração? Qual é a sua vontade? Então segue a vontade e a palavra de Deus. Embora eu fale de novo, em João capítulo 5 tem uma enferma havia 38 anos.
Qualquer um que visse, ele não podia sair dessa doença, ele jamais poderia andar. Qualquer um que visse nunca poderia andar. Mas Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele percebeu que a sua pessoa era vã. E quando ele jogou fora o seu pensamento e seguiu a palavra de Deus, ele pôde andar. Aquele enfermo, o Lázaro morto, qualquer um que visse não podia viver. Mas por isso a Marta e Maria falaram o quê? Não, meu irmão não vai poder reviver. Elas rejeitaram a palavra de Jesus. E Jesus falou assim: eu não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quando a Marta escutou essa palavra, aceitando essa palavra, tirando a pedra do túmulo, aconteceu o maravilhoso trabalho de Deus de Lázaro ressuscitar. Deus nos deu essa bênção tão maravilhosa. Nesse mundo inteiro que a gente andar, a gente não pode achar esse evangelho. Com esse evangelho, nós recebemos o perdão dos pecados. É uma bênção inexplicável, que não tem... Vocês entendem isso? É inexplicável essa bênção. Para mim também e para vocês também. Então nós recebemos o perdão dos pecados, as pessoas que receberam a salvação, porque o Espírito Santo de Deus trabalha. Desde então, nós morremos em Cristo e Jesus Cristo está vivo trabalhando dentro de nós. E para Jesus poder trabalhar dentro de nós, ele já preparou tudo. E Jesus Cristo, que é a nossa cabeça, ele vai mandar. Você vai pregar, você vai testemunhar, você prega. Então, Jesus Cristo vai trabalhar. E ele vai poder trabalhar fortemente. Vai aparecer o trabalho forte de Jesus. Quando Satanás coloca o pensamento: mas eu não posso fazer. Deus, que bom que Deus trabalha através daquele irmão, mas em mim não vai dar. Eu não tenho fé e eu tenho que fazer a próxima vez. As pessoas que têm esse tipo de pensamento não pode seguir pela fé. Então o trabalho de Deus não aparece nessa pessoa. Então, essa pessoa começa a seguir, fluir pelo mundo da carne. Então, o mundo da fé só é uma teoria, desaparece a felicidade do evangelho e pouco a pouco o evangelho vai se tornando nada para essa pessoa. Então, seguindo a cobiça da carne, essa pessoa se torna numa pessoa que vai seguir a cobiça da carne. Por isso, na nossa igreja, tem pessoas que receberam a salvação já faz dezenas de anos. Mas muitas pessoas receberam salvação na nossa igreja. Mas as pessoas... Tem pessoas que pregam fortemente o evangelho. Mas tem muitas pessoas porque acreditam no pensamento da carne. Mais do que seguir a palavra de Deus, segue a cobiça da carne. Então, cada vez que quer seguir a palavra de Deus, parece que vai dar errado, que vai fracassar. Satanás coloca esse pensamento. Por isso, a pessoa que segue esse pensamento... Tem pessoa que segue esse pensamento e, pelo contrário, eu sou mal. Não existe nenhuma bondade em mim. Não existe nada de agradável dentro da minha pessoa. Por isso, eu tenho que seguir ao Senhor. Por isso, independente de como eu vejo, independente de ser bom ou mal, eu tenho que seguir a Deus. E assim Deus pode trabalhar dentro dessa pessoa. Essa vez, fazendo acampamento mundial na Alemanha, o pastor Oh Yong-shi, ano passado e esse ano também, durante 40 dias, com tantos estudantes, eles vão para uma viagem evangélica sem dinheiro, por 40 dias, dezenas de pessoas. Todas as noites, Deus dá comida para eles, dá lugar para eles dormirem. Eles ficam tão agradecidos que não tem nem como expressar. Então, os pastores, dentro da nossa missão, humanamente são bonzinhos, são educados. Tem pastores que vivem pelas outras pessoas, mas tem outras pessoas, outros ministros que querem brigar pela fé, conduzir os irmãos pela fé.
Então, vocês sofrendo no mundo e vêm para a igreja, também eles te consolam, te protegem. É bom isso para vocês, vocês podem ter paz. Eu também, quando eu converso com os irmãos, irmã, por que a sua fé é assim? Você não pode viver assim. E as irmãs, realmente, eu não consigo ter vida espiritual. E as pessoas que têm fé, irmã, sua fé é boa. Essas pessoas ficam felizes. A maioria das pessoas são assim. Eu também devo ser assim, vocês também devem ser assim. Mas, desde criança, se vocês ensinarem o método de viver pela fé, eu frequentemente falo isso. Quando eu criei meus filhos, a primeira coisa que eu ensinei para eles foi quebrar o coração. O meu filho às vezes fala pra mim, eu apanhei e tive dificuldade, mas quando eu aprendi quando eu era criança, mas agora a vida é muito mais pacífica e eu posso viver uma vida agradecendo a Deus. A fé dentro do nosso coração é o quê? Eu acredito na palavra de Deus ou acredito no meu pensamento? Isso é a vida espiritual. Mas aqui em João capítulo 2, os serventes, eles, seguindo a palavra de Jesus, quando eles escutaram aquela palavra de Jesus para encher as talhas de pedra com água, não combinava com o pensamento deles, não combinava com o coração deles, mas porque as pessoas que Jesus Cristo pode trabalhar, elas não acreditam no seu pensamento, mas elas acreditam na palavra de Deus. Nós também recebemos a salvação do perdão dos pecados, foi assim. Quem dentre vocês que estão aqui não cometeram pecado? Quem dentre vocês não mentiram, não são maus? Quem dentre vocês não teve pensamento lascivo? Todos nós somos esse tipo de pessoa. Mas um dia, pessoal, quando eu vejo eu sou pecador, eu tenho muita maldade, eu sou sujo, eu sou mau, eu sou esse tipo de pecador. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não sou pecador. A Bíblia diz que meus pecados foram lavados, que Jesus Cristo diz que eu fui justificado, ele fala que eu fui santificado, que eu fui aperfeiçoado. Mas como eu sou aperfeiçoado se eu não sou perfeito? Quando eu vejo, eu não sou perfeito. Quando eu vejo, eu sou imundo, eu sou mentiroso, eu sou mau. Mas a Bíblia diz o quê? Que eu sou justo. A Bíblia diz o quê? Que eu sou santo. A Bíblia diz que meus pecados foram lavados. Ele diz que já teve eterna redenção. Hoje em dia, existem dois tipos de cristãos. As pessoas que acreditam no seu pensamento, elas têm consciência, mas elas jamais podem dizer que são limpas. Mas eu dizer que eu sou justo, santo e limpo, não é porque eu acredito no meu pensamento, mas é porque eu acredito na palavra de Deus. Por mais que eu me veja sujo e imundo, mas se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Por mais que eu veja que eu sou por mais que eu veja que eu sou imundo, mas se Deus falou que eu sou santo, eu sou santo. Se Ele falou que meu pecado foi lavado, foi lavado. Foi assim que nós recebemos o perdão dos pecados. E dessa mesma forma na nossa vida também, independente de como eu enxergo, a palavra de Deus é correta. É assim que nós temos que aceitar. As pessoas que estão contra a igreja, elas falam um monte de coisa. Então, elas também não sabem por que fazem isso. São enganadas por Satanás e fazem o trabalho de ficar contra a igreja de Deus. Coitada delas. Elas criam palavras, criam histórias e depois elas trocam, elas mudam, elas ficam contando outra história. Vocês também devem ter escutado essas histórias alguma vez. Então essas pessoas partem da igreja, ficam vagando por aí e às vezes a gente se encontra com essas pessoas e elas ficam no meio de grande sofrimento, querem voltar para a igreja, mas elas perdem todo aquele coração que tinham antes. O coração de amar o Senhor, de servir ao Senhor, de se sacrificar pelo Senhor, de orar a noite inteira, Elas não têm mais essa alegria, só ficam contra. Elas não querem, mas sai da boca delas.
Ah, eu fui para essa igreja, não aguentei, fui para outra, também não me agradou, e assim. Infelizmente, elas não conseguem segurar o seu coração e aquela felicidade que elas tinham por causa da salvação, aquela vida que elas tinham por causa do evangelho, elas abandonam tudo isso. Ontem o evangelista Moon, ele me falou que teve um missionário temporário que voltou da Rússia e escutou muitas coisas lá e ele ficou contra a igreja. E agora ele quer voltar para a igreja, mas não consegue. E agora ele está sofrendo muito. Aquele coração puro de antes, aquele coração alegre na igreja, aquele coração de gratidão. Todo esse coração foi embora. Agora fica contra a igreja, julga. Esses corações, eles querem se consertar, mas não consegue. E está sofrendo. Ontem o evangelista Moon estava me contando detalhadamente. Satanás, mesmo que seja o povo escolhido, está escrito que o leão, ele é como um leão que está procurando o seu alvo para devorar. Amados irmãos e irmãs, hoje nessa Bíblia, o primeiro milagre que ele fez foi transformar a água em vinho. No começo, Jesus Cristo falou, ainda não é chegada a minha hora. O que quer dizer isso? Jesus Cristo falou, enchei as talhas de pedra com água. Levai ao mestre-sala. Ah, não, mas isso não é vinho, é água. Por isso que não é chegada a hora de Jesus Cristo. Por isso Maria falou, tudo que ele vos disser, fazei. Eles eram miseráveis serventes, eram pessoas que somente tinham que receber ordens. E quando a Maria falou, fazei tudo que ele vos disser, então eu vou fazer. Então a Maria vai se responsabilizar por qualquer coisa. E encheram as talhas de pedra com água. E agora eles pegaram e encheram os copos. Quando eu vejo, é água, não é vinho. Ah, mas eu sou servente, eu só vou fazer o que o dono manda. Isso aconteceu no primeiro milagre de Jesus. Isso é graça de Deus. Se por acaso, hoje de manhã, vocês, a partir desse momento, se vocês seguirem o seu pensamento que vem de Satanás, por mais que eu veja que é correto, por mais que eu leia a Bíblia, mesmo que você leia a mesma Bíblia, se você lê com os olhos espirituais e com os olhos carnais, é completamente diferente. Lendo a mesma Bíblia, tem muitas pessoas que não pregam da mesma forma que eu prego. Ah, vocês têm que cumprir os mandamentos, têm que ser bonzinho, têm que fazer boas obras. Falam muitas coisas agradáveis. Mesmo recebendo a mesma salvação, todas as pessoas são diferentes. Por isso, Deus falou para a gente se arrepender e acreditar no Evangelho. O que isso quer dizer? A gente tem que se arrepender, largar de acreditar no nosso pensamento e acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que me arrepender. Tudo que eu faço é mal. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso seguir o meu pensamento. Se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Meu pensamento não é meu pensamento. Meu dono é Jesus Cristo. Quando eu acredito nisso, desde então, Deus pode trabalhar vividamente dentro de mim. A partir de hoje, com um coração humilde, não julgando outras pessoas, não jogando pedra nas outras pessoas, não desprezando as outras pessoas. Deixa Satanás fazer isso. Satanás já faz bastante isso, mas você também precisa fazer. Você não precisa fazer isso também, entenderam? Vamos entrar no trabalho de Deus e fazer o trabalho de Deus. E se eu seguir o meu pensamento, Deus não vai se agradar. Se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Então, com certeza, parece bom aos meus olhos. Larga isso. E lendo a palavra de Deus, fazendo comunhão, compartilhando a palavra, o Espírito Santo continuamente vai fazer eu perceber. A outra vez, na China, vieram muitos ministros. As esposas dos pastores vieram da China e de manhã cedo elas fizeram exercício físico.
E como não estava dando para fazer comunhão, elas fizeram um exercício físico. E a partir das 10 da manhã até as 11 da noite, sem descansar, elas conversaram. As missionárias, elas se assustaram. Até 11 horas da noite, elas pensaram, elas nem pararam para comer, mas elas lavaram todos os pensamentos da carne e continuamente começou a surgir palavras espirituais dentro delas. E aqueles pensamentos da carne foram deixando do lado e o coração delas ficando cheio do Espírito Santo, elas ficaram felizes, ficaram agradecidas. Eu vi elas indo embora assim. Amados irmãos e irmãs, nós recebemos a salvação. Nós somos somente maus, mesmo sabendo que fomos mortos na cruz, mas nós ainda acreditamos em nós mesmos e tem pessoas que confiam em si mesmos ainda. Qualquer pessoa que seja, na Bíblia diz que eu tenho que me negar. Então, a partir de agora, não acreditem mais no seu pensamento. Meu pensamento é assim: Senhor, eu não vou mais acreditar no meu pensamento. Senhor, mostre-me qual é a sua vontade. Então, o Espírito Santo vai te conduzir, ele vai conduzir pela comunhão. Você não sabe se é sua vontade ou se é a vontade de Deus. Alguns irmãos fica espiritual e ficam falando, eu percebi, eu descobri, mas o coração fica arrogante, começa a julgar outra pessoa e ficam só se reunindo numa sauna, indo para o restaurante, no final só vai para o caminho torto. Nós somos pessoas inúteis, temos que saber que somos pessoas más. Que vocês... Satanás quer destruir esse caminho santo do evangelho. Por isso Satanás está trabalhando muito. Por isso, a maior coisa dentre essas coisas é Satanás coloca o pensamento em você para você seguir seu pensamento. Satanás coloca o pensamento em todos nós. Eu vivi assim também. E o final disso é maldade. Não acreditem no pensamento que tem dentro de vocês, mas acreditem na palavra de Deus. Se vocês aceitarem a palavra de Deus pela fé nos seus corações, então desde então Deus vai poder trabalhar em vocês. Nas bodas de Caná da Galileia, transformar a água em vinho. E o enfermo foi 38 anos andar. O Lázaro ressuscitar. Todas essas coisas não combinam com o pensamento, parece que não vai dar certo. Mas conforme a palavra de Jesus, quando eles aceitaram essa palavra, Jesus trabalhou. Assim também, nós já recebemos salvação há 10, há 20 anos, já passou bastante tempo. E as pessoas que ainda não se libertaram da sua pessoa, que vocês se libertem da sua pessoa. Por mais que por muito tempo eu segui o meu pensamento, sigam a palavra de Deus, façam comunhão e recebam condução da igreja, recebam condução do servo e tenham uma boa vida espiritual. Mesmo não sabendo da Bíblia, ficam julgando a igreja, ficam contra. Principalmente, as pessoas que ficam se gabando, pensando que sabem da igreja, julgam o servo. Essas pessoas se distanciaram da Bíblia e somente podem seguir o caminho da maldição com o coração humilde. Fiquem junto da igreja e estejam junto da palavra de Deus. Joguem fora seu pensamento e assim Deus vai poder trabalhar em vocês e vocês vão se tornar pessoas que vão receber o fruto de Deus. Até aqui.